Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje falaremos de Noé e vocês não têm ideia do que nós vamos falar no finalzinho dessa live. Vai ser uma live curta, tá? Eu tô procurando fazer um pouquinho mais curta para que vocês possam ter o tempo de assistir até o final e possa fazer uma diferença na vida de vocês. Muito bom dia, Nábia, muito bom dia, Murilo. Tudo bem, Pastor Murilo? Vamos falar então de Noé. O que nós temos, tanto da identidade espiritual como da identidade emocional? O que a gente pode aprender com a vida de Noé? Primeiro, eu quero falar o seguinte para vocês. O que significa Noé? Antigamente, na Bíblia, todos os nomes tinham um significado. Então, eles sempre perguntavam qual é o seu nome, porque seria o significado daquela pessoa. E aí, Noé significa confortar ou descansar. Muito importante isso. Quando eu fui escolher o nome da minha filha, eu não escolhi por nome de modinha, nem nada de errado com quem gosta, né? Mas eu escolhi pelo significado, que Giovana significa presente de Deus. E para mim isso faz muito sentido. Vamos lá. Até chegar em Noé, é legal a gente saber que a Bíblia passa por 9 gerações, tá? Desde que Deus criou Adão e Eva. E aqui a gente já vai pegar uma importante lição, muito importante lição. Todo mundo fala que Deus é bom, e Deus é bom. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Porém, olha isso, a humanidade havia se tornado tão perversa que o Criador resolveu destruir a raça humana. É a primeira vez que Deus faz isso? É a primeira vez. É a última? Não. Da humanidade, em geral, sim. Mas teve também Sodoma e Gomorra, que Deus também destruiu. Isso aqui é importante para quê? Para a gente refletir que as nossas ações, sim, têm consequência. Tem consequência tanto na nossa vida, questão de tomar decisões, de plantio, de semeadura, de colheita, sempre o que a gente fala por aqui, sempre tem consequência. E tem consequência também no reino espiritual. Gente, você imagina o quão perversa a humanidade tinha que estar. E foi pouco tempo, 9 gerações desde Adão e Eva. Para Deus resolver destruir a raça humana. E tinha uma esperança. Quem era essa esperança de manter, de chegarmos até aqui? Noé. Noé e sua família. E isso porque Noé era justo e reto e obediente ao Senhor. Mas eu quero tirar mais uma lição daqui. Pra gente aí nessa terça, né? Hoje é terça-feira, nessa terça-feira, que Deus, ele destruiu sim a raça humana. Mas Deus é o maior misericordioso. Então, às vezes a gente até fala, né? Que Deus tenha misericórdia. E às vezes a gente pensa assim, até o pastor Murilo pregou no sábado a respeito de. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome agora. Enfim, sobre essa questão da misericórdia de Deus, tá? Tá um outro versículo bíblico e me deu um branco agora, de qual versículo que ele estava falando aqui. Mas o importante para a gente tirar daqui é que Deus é muito misericordioso. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, olha o que aconteceu ali. Olha o que aconteceu no sul, por exemplo.
Só que se isso dói no nosso coração, você pode ter certeza absoluta que dói infinitamente mais no coração de Deus. Às vezes é até estranho, às vezes eu oro sim pedindo misericórdia para Deus, mas é até esquisito pedir isso, porque Deus é o maior misericordioso. A gente não é mais misericordioso que ele. Não é, tá? Então, qual que seria o recado aqui nesse ponto para nós? Ainda dá tempo. Dá tempo de pedir perdão, dá tempo de recomeçar, dá tempo de você viver uma nova vida. Às vezes a gente se perde tanto que às vezes a gente fala assim, já foi. Agora minha vida acabou mesmo, agora já não tem mais propósito, não tem mais nada. Engano? Tem sim. Tem sim. Porque Deus é misericordioso. Então, dá tempo, se arrepende, muda de vida, começa a entender mais tudo isso, entender mais a palavra e recomeça. Recomeça. Importante também aqui o que Noé. Isso mesmo, Ricardo. Deus é rico em misericórdia. E às vezes a gente pede, né? Fala, nossa, cadê a misericórdia de Deus aqui? Mas Deus é o maior misericordioso. A gente sequer pode questionar a misericórdia dele, porque é tão grande que a gente não consegue nem compreender, né? E Noé traz também, gente, Noé traz uma lição tão legal pra gente, que é a seguinte: quando Deus fala para ele construir a arca, você imagina isso? Deus chega pra gente e fala assim: ó, eu vou acabar com a humanidade, você precisa construir uma arca, colocar os animais lá dentro e ver, e divulga, né? Porque Noé divulgava, que as pessoas não acreditavam nele. Só que ele fez isso sem dar desculpa, sem reclamar e sem questionar. Essa lição, eu acho que é uma das maiores para esse dia. Quantas desculpas a gente tem dado para cumprir o nosso propósito? Quantas desculpas a gente tem dado? Não vou nem pegar em propósito. Eu vou pegar para fazer coisas simples. Começa a reparar em todas as desculpas que você dá. Para tudo. Para tudo. Ah, eu falei que eu ia fazer isso, mas acontece que. Começa a reparar. Não tem desculpa. É uma decisão que você toma. Ou você vai fazer ou você não vai fazer. Não tem desculpa. Sem reclamar. Isso aqui é muito importante, gente. Reclamar é um vício. É um vício. Quem tem o costume em reclamar, saiba que não é fácil parar, mas é muito melhor para a tua vida. Eu nunca vi uma pessoa que reclama se dar bem na vida. Nunca. Nunca. E eu desafio qualquer pessoa aqui. Me fala se existe um reclamão aí que você acha que é feliz, que se deu bem. Não conheço. Não conheço. Reclamar é uma das piores coisas que a gente pode fazer. E que mais que Noé fez sem questionar? Quantas vezes a gente fala assim, ó, às vezes Deus fala com a gente, eu sei que não é tão fácil, tão simples ouvir, mas às vezes Deus fala com a gente fala assim, mas desse jeito, Deus? Mas por quê? Mas, entendeu? É interessante porque eu recebi uma profecia um tempo atrás. Há 2 anos. 2 anos eu recebi uma profecia. E eu sou evangélica. E quem me fez essa profecia, olha que interessante, foi um padre. E, e aí o padre chegou para mim e falou assim: olha, eu vejo muitas pessoas vindo para Jesus através da tua vida. Mas como assim? De onde? Eu estava começando, apesar de ter nascido em berço evangélico, eu entendi assim um pouco da Bíblia, mas não
da forma que eu entendo hoje. E ainda é muito pouco perto do que eu ainda vou ter de entendimento. Porque o entendimento, o conhecimento, a busca, ela é diária. Então, cada dia mais eu vou ter. Hoje eu tenho mais conhecimento do que eu tinha ontem. E amanhã eu vou ter mais conhecimento do que eu tenho hoje. Então, é assim. E aí, eu falei, mas de onde isso, né? De onde? Mas tá bom. Se o senhor tá falando e se é de Deus, vai acontecer. E eu não tenho que me preocupar com isso. E quando eu me vi, esse ano, a março desse ano, quando eu vi, e não é que o pastor da igreja, da minha igreja, me fez um convite para começar a abrir o culto e começar a falar da palavra. E quando ele me fez esse convite, eu lembrei na hora da profecia. Eu lembrei na hora do que aquele padre tinha me falado. Eu falei, uau. Eu até falei assim pro meu pastor. Falei, pastor, o senhor tá falando, Deus tá mandando, quem sou eu para negar? Porque não é fácil não, viu? Ó, sou advogada há quase 20 anos. Eu dei aula em cursinho para concurso. Então, assim, eu bolava coisas pro pessoal, fazia coisa divertida, dava aula, sabe aqueles dia D, assim, que a gente ia desde as 8 da manhã até as 6 da tarde? Só assim, ó, revisão para prova. Diversos alunos passaram no concurso. Então, falar que eu tenho problema em comunicação é uma mentira. Não tenho. Eu gosto. Para mim é um desafio diário, mas eu gosto. Só que é muito diferente quando você sobe num altar, pega o microfone e você tem que falar a palavra de Deus. O peso que eu senti foi infinitamente maior. Então é um desafio. Eu poderia simplesmente falar não. Ai, pastor, vamos deixar para a próxima, né? Vamos. Não, gente, se Deus está mandando e Deus faz as profecias, não é para satisfazer a sua curiosidade, não. Algum propósito vai ter. Então eu guardei aquilo no meu coração e falei: se for de Deus, vai se cumprir. E se Deus quer me usar para atingir vidas, que seja feita a vontade dele. E olha aqui. E não é que hoje eu falo da palavra? Ainda não chegou em milhares e milhões de pessoas vindo para Jesus através da minha vida. Mas se Deus falou, isso vai acontecer. E não é para glorificar o meu nome de jeito nenhum. É para a honra e glória do nome dele. Sem questionar. Você imagina se eu falasse, mas como assim? Por quê? O que eu vou fazer da minha vida? Mas é isso que o senhor quer, mas como é que é? Eu sou advogada e vou sair da advocacia, o que eu vou... Não, é sem questionar. Então isso a gente aprende demais, demais, demais com essa figura real que existiu há milhares de anos. O que mais? Noé demonstra também fé e obediência. A gente sabe por quanto tempo que Noé pregou pacientemente, alertando as pessoas? Vocês acham que por meses? Anos? Décadas? 120 anos. Olha a paciência. E não esqueceu, e foi fazendo, e foi cumprindo. E o temporal durou 40 dias. As pessoas, eu ouvi algumas pessoas fazendo comentários assim, do que aconteceu no sul. Né? Olha isso, né? Assim, como se Deus quisesse acabar com a população, alguma coisa assim. Sabe por que não? Eu vou te contar. Sabe por... Ó, eu ia contar isso no finalzinho da live que eu falei para vocês, mas eu vou contar agora. Você sabe o que significa o arco-íris? Que não é íris, é arco celeste? Você sabe por que aparece o arco celeste no céu? Você sabia que essa é uma aliança que Deus... Tá na Bíblia, tá? É uma aliança que Deus fez conosco. De que nunca mais isso vai acontecer? Sabia disso?
Todas as vezes que você olhar e ver um arco-íris, você vai lembrar que no arco-íris é arco celeste, e você vai lembrar que aquilo é uma aliança que Deus fez comigo e com vocês. Com a nossa geração, com a geração passada, com a geração futura. É incrível, né? É demais. Mais um detalhe que é importante para essa terça-feira. Você acha que Noé tinha pecados? Tinha. Noé cometia pecados. Mas Deus é misericordioso. E o coração de Noé, a fé, a obediência, chamou a atenção aos olhos do Senhor. E ele foi escolhido para poder fazer isso. Ele andava com Deus. Eu não sei se você sabe, mas Enoque é o bisavô de Noé, tá? Que mais? Noé não recuava. Você imagina o que passou na cabeça de Noé quando ele estava construindo a arca? Falando, olha, aqui vão os leões, aqui as girafas, aqui os cachorros, aqui os gatos. Eu acho que eu não consigo imaginar tudo que passou na cabeça dele. É muita fé para você continuar construindo uma arca, sabendo que o dilúvio vai acontecer. É muita intimidade com Deus. E isso é de admirar. Nesse momento aqui, eu estou admirando Noé, a fé dele e a intimidade com Deus. O que também eu fico admirada em relação a Davi e outros personagens da Bíblia. A aliança de Noé, para quem, ó, eu tô olhando para baixo, para quem tá vindo agora, tá? Ó, eu tô fazendo essa análise aqui, ó, dos 50 personagens da Bíblia. Então eu tô seguindo esse livro, tá? Tem coisas que eu falo que não estão aqui no livro, que vêm pelo conhecimento do meu dia a dia, tem coisas que vêm através do Espírito Santo, que eu não tenho esse conhecimento, mas me vem e eu falo, e tem coisas que eu tô lendo aqui, que tô vendo aqui para vocês, para nós, né? Então, a aliança noética, ela foi feita por Deus, ela é incondicional, ela é para toda a humanidade, para todo o sempre, sinalizada. Aqui fala arco-íris, mas lembre, arco celeste, tá? É essa a mensagem que Noé traz para nós, analisando esse personagem bíblico que é real, que é verdadeiro, que aconteceu, que viveu, que veio. Nós temos todas as provas arqueológicas para isso. E eu não sei, alguém aqui tem dúvida? Será que você marca aqui, coloca nos comentários essa live eu vou deixar gravada. Coloca aqui nos comentários. Vocês acham que a Bíblia é real e que Noé realmente existiu ou não? Ou vocês acham que foi uma história criada? E eu não estou falando para falar, olha, você acha que não, você acha que não. Sem julgamento, é para bater papo mesmo, para conversar, tá bom? Porque às vezes você tem alguma dúvida que eu saiba, alguma prova, alguma resposta, e a gente pode conversar, tá bom? Então, para esse dia, para nossa semana, que nós tenhamos essa fé, essa obediência, essa paciência que Noé nos traz, essa intimidade com Deus, a certeza da grande misericórdia dele na nossa vida. E se você lembrou de mais algum, coloca aqui embaixo. Eu vou ainda lembrar o que o pastor Murilo falou na pregação, que me fugiu na hora. Eu falei aqui para vocês e sumiu da minha cabeça. Talvez não fosse para eu falar nesse momento. Mas eu lembrando, eu coloco aqui no comentário dessa live, tá bom? Ótimo dia para vocês, Deus abençoe. Vamos lá. Mais tarde tem conteúdo de inteligência emocional aqui
para nós. Por quê? Por que eu decidi falar de inteligência emocional? Deixa eu puxar esse gancho. Junto com a inteligência espiritual. Eu já tive grandes problemas nas duas áreas da minha vida. Por isso que hoje eu venho e falo disso aqui. Por isso que eu criei essa identidade ativada, e a identidade ela é espiritual e emocional. Eu já tive grandes problemas nessas duas áreas, até eu descobrir isso, até eu passar por isso, e hoje eu tô aqui falando para vocês, porque eu te entendo. Eu entendo. Então, quando a gente tem a inteligência espiritual, a gente entende a Bíblia, a gente segue em obediência, maravilhoso, maravilhoso. Só que nem sempre a gente tem o controle e o conhecimento para fazer isso. Então, por exemplo, se a gente não entende, não tem um autoconhecimento e não conhece as atitudes, o porquê da atitude do outro, pode ser que você brigue mais. E aí talvez você haja de alguma forma que descumpra o mandamento bíblico. Entendeu por que tudo é vinculado? A inteligência emocional, ela te dá músculo para você cumprir ainda mais tudo que está escrito para nós, para que a gente tenha obediência, inclusive amar os outros como a ti mesmo. Como é que você faz isso? Se uma pessoa te faz muito mal, como? Você pede para Deus. E como que fica mais fácil isso? Estou te falando porque eu passei por diversas vezes. E ainda passo. Ainda passo. As pessoas não param de fazer mal às outras pessoas. Tem gente que tem essa índole, que não tem o conhecimento, que não foi atingida pelo Espírito Santo, enfim. E aí a gente começa a entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa para ela ser má assim, para ela fazer o que ela faz. E aí você começa a sentir uma coisa que não é tão legal, mas você começa a sentir, que é dó. Você fala, poxa, coitada dessa pessoa, que pena que ela passou por tudo isso. Que ela faz isso para mim hoje. E aí você entende e você sente uma coisa chamada compaixão do seu inimigo. Gente, quantas vezes as pessoas me fizeram muito mal mesmo, e eu pegava um versículo da Bíblia, que é real, né? Que é sobre a vingança, que a vingança não pertence a nós, que a vingança pertence a Deus. Por quê? Porque quem planta, colhe. E cabe a Deus vingar as atitudes, não a nós. Então, diversas vezes eu me apeguei a isso. E tendo esse conhecimento da Bíblia, mais o conhecimento da inteligência emocional, faz isso ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Primeiro, o conhecimento da Bíblia a gente precisa ter para a gente poder saber como agir. Se a gente tem dúvida em como agir, a Bíblia responde. E se a gente tem dificuldade nisso, a gente pede para Deus, pede para o Espírito Santo, mas também tem o autoconhecimento e tem a inteligência emocional que junta nisso tudo. Tá bom? Ótimo dia para todos nós.